Muito bom dia para você ligado aqui na TV Local, Canal 4, nesta quarta-feira. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, para você que nos concede aí a licença de entrarmos na sua casa, no seu trabalho, esteja você onde você estiver. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência mesmo, tá? A partir de agora, trabalhamos para você as informações desta quarta-feira. Você também pode acessar o www.tvljaú.com.br, que é o nosso site, inclusive para você poder, durante todo o dia, durante toda a programação, acompanhar ao vivo a nossa programação pelo nosso site, www.tvljaú.com.br. Você também pode entrar em contato através do nosso telefone, que é o 14 3418 0400. 14 3418 0400, o nosso telefone, e tem ainda a nossa página no Facebook, que é TV Local Jaú. TV Local Jaú é o nosso Facebook. E eu estou sempre confundindo, né? O e-mail, o Facebook e tal, essa coisa. Esse tato maravilhoso com as coisas da mídia social. E o reportagem @tvljaú.com.br. Reportagem @tvljaú.com.br é também o canal para você entrar em contato com a gente, tá? Para a nossa equipe aqui de produção manter contato com eles para sugestões, para críticas, para dar uma ideia, trazer informações, fotos, enfim. Nós estamos à disposição. Falando nisso, tem fotos lá do Clésio, hein? Pede aí para a produção que o Clésio mandou para a gente mais uma quantidade de fotos aí que a gente vai checar, tá bom? Olha, ontem nós demos com exclusividade para você, ontem na segunda edição do nosso Jornal da Gente, um assalto que nós tivemos a um supermercado na Vila Industrial, próximo ao estádio Zezinho Magalhães, e que bandidos levaram cerca de R$500 do supermercado. Eles chegaram em uma moto, duas pessoas em uma moto, anunciaram um assalto, levaram dinheiro do caixa, né, levaram dinheiro de consumidores, de fregueses ali do supermercado e, obviamente, né, criando um certo transtorno, criando ali uma sensação muito ruim para os frequentadores desse estabelecimento comercial. A polícia até chegou rapidamente, mas não foi possível prender os dois bandidos que a bordo de uma moto fizeram esse assalto a esse supermercado que nós estamos vendo aí no detalhe. Ontem, no momento em que aconteceu, rapidamente, quando aconteceu o fato, nós chegamos até o local e com exclusividade mostramos ontem aqui dentro do Jornal da Gente. E nós também mostramos um outro assalto que aconteceu à mão armada no distrito de Potunduva, a um cobrador de ônibus, né? Ele estava inclusive na troca de um veículo para outro tal e foi surpreendido por um bandido, mas a ação rápida da polícia foi mais eficaz, deu tempo, né? Não porque nesse segundo no supermercado a polícia não tenha sido eficiente, não foi isso, é que realmente de moto deu tempo para os bandidos fugirem, mas lá no distrito de Potunduva a casa caiu para o bandido, dançou, esse não teve jeito, esse acabou dançando e acabou preso, e você está vendo inclusive aí nas imagens
que nós trouxemos ontem também com exclusividade para você, em primeiríssima mão, o rapaz que acabou preso depois. E ele disparou contra o cobrador, deu 2 tiros, um na direção, inclusive, do cobrador, e o outro ele atirou para o alto e acabou, e ainda bem, felizmente, ele acabou errando, ele não atingiu o cobrador. Daqui a pouco a gente também mostra essa matéria para você, traz para você essa informação com detalhes, inclusive falando com a vítima, o cobrador, a vítima do assalto, que falou com a gente também, contou como se deu todo o mecanismo do assalto. A polícia também falando com a gente, enfim, daqui a pouco a gente destaca para você, a gente traz em detalhes. Deixa eu trazer uma informação que eu considero uma informação importante. Nos anos de 2013 e mais agora no ano de 2014, nós tivemos um problema um pouco sério dentro da cidade, um pouco não, né? Eu não diria nem um pouco sério, um problema muito sério dentro do nosso município, que foi a dengue, né? Um número de casos de dengue que assustou, que preocupou a todos. E a questão da dengue, a gente tem dito várias vezes aqui, que é uma questão que o poder público precisa fazer a parte dele, mas nós, como cidadãos, também precisamos fazer a nossa parte. Até por isso, a gente cobra por vezes aqui a questão dos terrenos baldios, de manter terrenos limpos, como a gente também cobra que os terrenos públicos, né, os espaços públicos também estejam em ordem para evitar doenças, proliferação de doenças e por aí afora. E aí a informação que a gente tem, aliás, chegou até para a gente um convite, né, para que a gente na terça-feira, eu acho que é isso, dia 23 é terça-feira, é isso ou não? Eu acho que é, né? Dia 23, terça-feira, nós vamos ter o lançamento do trabalho efetivo grande que nós vamos ter dentro do município de combate à dengue. Eu confesso até que eu tinha essa informação já há alguns dias e preferi aguardar para confirmação realmente oficial dessa informação, desse lançamento, desse trabalho que vai ser realizado de combate à dengue dentro do município de Jaú e que vai ser grande. Eu acho que vai ter um porte até grande. Esse lançamento vai acontecer na terça-feira. Mas eu já vou adiantar uma informação que eu consegui. Serão 130 pessoas trabalhando no combate à dengue nesse período, né, que vai começar já na próxima semana. Na verdade, já está acontecendo um trabalho de combate à dengue dentro do município. Está acontecendo. Tem uma fiscalização que está acontecendo, tem um trabalho de nebulização que está acontecendo, tem um trabalho de fiscalização que está acontecendo, mas vai ser ainda mais eficaz, vai ser ainda mais efetivo esse trabalho que vai acontecer a partir da semana que vem, com 130 pessoas trabalhando, com camiseta, com bonezinho, identificando o trabalho que vai ser feito, tudo conforme manda o figurino, né? Vai ser feito o trabalho com cerca de 130 pessoas que são profissionais do Programa Saúde da Família. A maioria deles, além dos profissionais que já trabalham na fiscalização, serão mais 130 pessoas do Programa Saúde da Família que vão executar esse trabalho. Acredito até que nós deveremos ter o incremento, né, e o aumento desse efetivo com o pessoal do tiro de guerra fazendo o trabalho para poder nós, pelo menos, a verdade tem que ser dita. Eu não sei se o pessoal da área da saúde vai dizer o que eu vou dizer aqui, né? O pessoal da área de vigilância epidemiológica, enfim, vai dizer o que eu vou dizer aqui, mas eu vou dizer porque o que eu acompanho pela
pela imprensa, né? Jornais, revistas, televisiva também, rádio, enfim, pelo que eu acompanho, né? E eu tenho acompanhado, eu acho que nós não podemos evitar um número tão grande da doença para o próximo ano, inclusive. Mas não ter o problema vai ser muito difícil. Explico. A informação que nós temos, pelo que eu acompanho, é de que essas alterações climáticas, e aí me corrijam quem realmente é da área, de repente, se quiser me corrigir, mas essas alterações climáticas vai contribuir ainda mais para a proliferação da doença, não só na cidade de Jaú. Não estou falando da cidade de Jaú, estou falando em todo o Brasil. É uma preocupação que não deverá ser só da cidade de Jaú, mas de todo o Brasil em relação à doença dengue. Por isso, nós também, o alerta é esse, nós também temos que tomar cuidado e fazermos a nossa parte. Porque aqui atrás agora estava passando, e se puder volta para mim a imagem de uma matéria que nós fizemos há algum tempo já, na época da epidemia, mas é isso que eu queria mostrar. O pessoal aqui já lê até meu pensamento. Olha isso aqui, frisa para mim a imagem. Se puder, frisa a imagem para mim. Porque isso aqui, ó, é uma casa que nós flagramos. Volta, dá uma parada na imagem para mim. Ah, tá bom. Se não der, não tem problema. Isso, perfeito. Essa imagem aqui que eu queria mostrar, ó, isso aqui é um pote com água, que deveria ser uma água devia ter cachorro nessa casa. E quando nós fomos lá, eu não estou dizendo que hoje está assim, tá? Para ninguém deturpar o que eu estou dizendo. Mas quando nós fomos lá, esse pote estava com água, com essa água parada e com larvas do mosquito dentro, que de longe, da outra casa, da casa vizinha, a gente via lá que tinha esse pote, né, com água e com larvas. Inclusive, nós estávamos com o pessoal que faz a fiscalização. Só que essa casa estava fechada, e essa água já estava há algum tempo ali, provavelmente, inclusive com larvas do mosquito da dengue. Agora, aonde eu quero chegar é que pode ter 130, 230, 330, 430, 1.530 agentes na cidade fazendo qualquer tipo de trabalho, fiscalizando, virando pote de água, não sei o que e tal. Se eles saírem, virar as costas e nós deixarmos isso daqui, não resolve nada o trabalho deles. Nada! Tá entendendo? Não resolve nada. O trabalho deles está jogado fora. Se o cara virou as costas, fiscalizou, anotou, aí pede para assinar lá, você vai lá, assina, beleza, tá tudo certo, tudo certo. Você pôs um potinho desse daqui, deixou a água acumular e deixou criar larva, acabou. O trabalho dele não serve para nada. Por que eu estou dizendo isso? Não é porque vai ter 130 homens na cidade fazendo a fiscalização, homens eu estou querendo dizer, 130 pessoas, tá, gente? Fazendo a fiscalização, é que acabou o problema. Nós não vamos ter porque está todo mundo fazendo, tem 130 homens agora fazendo a fiscalização, tem mais o pessoal já que trabalha na vigilância, vai vir o pessoal do tiro de guerra, não adianta todos eles fazerem a parte deles e nós fazermos isso daqui, Detalhe, eu sempre gosto de dar esse detalhe, sei que tem gente que não gosta muito que eu diga, mas eu vou dizer. Essa casa aqui, é na área central da cidade. Área central? Área central. Próximo da Santa Casa. Essa casa aqui, tá? Detalhe, a informação que nós tivemos, não estou dando nome nem nada e nem confirmando, mas a informação que nós tivemos é que essa casa aqui, é de um médico. Arthur, você está querendo dizer isso só para... Não, eu estou querendo dizer isso porque não depende da casa depende da pessoa que é dona só. Porque senão alguém mais desavisado vai dizer assim, mas então é porque é na periferia, na casa de uma pessoa muito pobre, não é. Aquela imagem lá próximo da Santa Casa ali, de um lugar,
dessa central, a área central da cidade, e de um médico, a casa de um médico, não é de uma pessoa que não tem informação. Esse terreno aqui, se eu não me engano, era no Paraty, que nós encontramos também, ó. Encontramos, além do lixo e o mato que estava, nós encontramos copinhos. Ó esse copinho, ó. Ó aqui, ó. Isso aqui é um copinho com água. Arthur, mas um copinho com água? Não. Copinho com água não é o suficiente. É mais do que o suficiente. Sabe o que é o suficiente? Uma tampinha de garrafa com água já é o suficiente para termos a larva e para poder ocasionar o que nós estamos vendo aqui. Então, temos que tomar muito, mas muito cuidado mesmo, porque não é só a questão de se fazer a parte do poder público, fazer a parte dele. Nós também temos que fazer a nossa. Aqui foi quando nós fomos acompanhar o pessoal. Aqui, ó, esse pessoal da fiscalização. Nós vamos ter 130 pessoas fazendo esse trabalho aí, ó. Inclusive colocando esse larvicida, eu não sei como é que chama isso, mas colocando para evitar, né, a proliferação. Mas só isso não resolve. Se esse senhor aqui, esse rapaz aqui, que nos atendeu muito bem, se ele sair da casa, acabou, beleza, fiscalizou aqui essa casa. Ele saiu da casa, a pessoa foi lá, colocou um potinho com água e esqueceu ela lá, não resolve nada o trabalho que ele fez aqui. Até porque ele não vai poder passar de manhã à tarde e à noite na sua casa fiscalizando, certo? Ele vai levar um tempo para voltar a fiscalizar, porque a cidade também é grande, então vai levar um tempo. Não adianta se nós não fizermos a nossa parte. Bom, eu vou para o intervalo rapidinho, é rapidinho. Daqui a pouco eu já estou voltando, porque daqui a pouco eu vou trazer informação de polícia. Hoje nós temos um convidado para dar continuidade àquele assunto que nós estamos debatendo ao longo da redução da maioridade penal. E aí, você é contra ou a favor? Perguntamos, pesquisamos, deu mais de 90% das pessoas se dizendo favoráveis à redução da maioridade penal para os 16 anos de idade. E você, qual é a sua opinião? E hoje vamos receber mais um profissional da área da justiça para falar sobre o assunto. Daqui a pouco você vai saber quem é o nosso convidado e nós vamos bater papo com ele e falar sobre essa questão. Me dá só um tempinho, daqui a pouco eu estou de volta. Tem outros assuntos também para a gente debater e falar aqui dentro do Jornal da Gente. Tempinho só, já eu estou de volta. E esse churrasco? Ih, rapaz, não é churrasco não, é queimada. Já tá batendo aqui na linha de transmissão. Logo, logo a cidade fica sem energia. Ih, hospital, comércio, escola, tudo sem funcionar. Sem falar no tremendo estrago pro meio ambiente. Quem foi o gênio que fez isso? Eu não sei não, mas já fica no escuro também. Queimada embaixo de uma linha de transmissão? Eu tenho pena. Claro que você tem pena. Você é um pássaro. Não faça queimadas. Elas podem desligar a luz de cidades inteiras. A Dandara Indústria de Calçados contrata para início imediato profissionais com deficiência para diversas funções na área de produção de calçados. Os interessados deverão enviar currículo para rh@dandara.com.br. Ainda bem que a natureza não age como a gente. Queimar não é legal.
E esse churrasco? Ih, rapaz, não é churrasco não, é queimada. Já tá batendo aqui na linha de transmissão. Logo, logo a cidade fica sem energia. Ih, hospital, comércio, escola, tudo sem funcionar. Sem falar no tremendo estrago pro meio ambiente. Quem foi o gênio que fez isso? Eu não sei não, mas já fica no escuro também. Queimada embaixo de uma linha de transmissão? Eu tenho pena. Claro que você tem pena. Você é um pássaro. Não faça queimadas. Elas podem desligar a luz de cidades inteiras. Muito bem, já voltamos aqui com o nosso Jornal da Gente desta quarta-feira e nós continuamos no nosso debate, discussão sobre a questão da maioridade penal, a redução da maioridade penal para 16 anos de idade. Na semana passada, como eu disse, nós perguntávamos aqui na nossa pesquisa qual era a sua opinião e na pesquisa popular, mais de 90% das pessoas se disseram favoráveis à redução da maioridade penal para os 16 anos de idade. Porém, nós estamos numa série de entrevistas com principalmente profissionais da área da justiça, da segurança, para falar a respeito dessa questão. Hoje eu estou recebendo aqui o doutor Alexandre Barbieri, que é promotor de justiça da cidade de Jaú e inclusive com experiência na vara da infância e da juventude, e que a gente quer saber também. Primeiro começar pela opinião do senhor, doutor, a questão da redução da maioridade penal para 16 anos. O senhor é contra, o senhor é a favor, e o porquê, e muda o que, né, se a gente de repente reduzir para 16 anos a maioridade penal. Muito bom dia, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, eu que agradeço. Na verdade, essa é uma questão um tanto quanto delicada, diria. De início eu já digo que, do ponto de vista pessoal, eu sou favorável, ou seria favorável à redução da idade de imputabilidade penal, mas seguramente não pelas mesmas razões do que a grande maioria das pessoas advoga essa tese. Certo. Eu acho que há um equívoco muito grande na interpretação desse problema e das razões que envolvem até a escolha entre A e B, ou a idade de 16, 15, 14, 18, 20 anos. Me parece que a questão é mal compreendida e mal colocada pela população. Digo que sou favorável, já de início, por uma razão de ordem mais filosófica. A razão de ser do direito penal, do convívio em sociedade, é pessoas que fazem coisas erradas devem ser punidas por isso. É uma condição sem a qual não de convivência social. Pessoas que fazem coisas erradas, que têm consciência disso, devem ser punidas. Isso é um postulado do direito penal. Certo. E eu entendo que hoje, diante da precocidade até do desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, um adolescente com 16 anos de idade tem sim maturidade para discernir o que é certo e o que é errado, para saber o que é crime e o que não é, e ter uma decisão em razão disso. Por conseguinte, eu sou favorável que ele responda penalmente mesmo pelos desacertos que praticar na vida. Agora, isso não tem nada a ver com aumento ou diminuição de criminalidade, essa execração que se faz ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ao ECA, as críticas que se fazem em razão disso. Isso tudo me parece que é um grande equívoco, né, que a população incorre, e o problema maior é que, no fundo, é uma grande hipocrisia. Hipocrisia do Estado, hipocrisia da sociedade. Hipocrisia nossa, nós que representamos a sociedade. Né? As pessoas... E esse tema, me parece, que está meio na moda agora. Estamos vivendo aí uma campanha eleitoral. Um pouco que eu ouço aí
de propaganda eleitoral no rádio. Muita gente tem se apropriado, né? Dizendo que eu sou favorável, eu apresentei projeto de lei, porque claramente é um assunto que é simpático à opinião da sociedade, popular, que é né? coisa de 90% favorável. Sim. Por quê? Porque perceberam o aumento da criminalidade e, inclusive, o aumento da prática de infrações penais por adolescentes. Sim. Mas eu acho que usar isso, ou esse critério, para reduzir a criminalidade é um equívoco. Entendi. Isso é um caminho errado. O senhor acha que essa grande comoção popular em torno disso, né, se deve ao fato de se ter uma sensação de impunidade com esses menores, que tem cada vez mais, como o senhor mesmo afirmou também, ingressado no mundo do crime? Não tenho dúvida disso. Tanto a sensação de insegurança em decorrência do aumento da criminalidade, inclusive por adolescentes, e também, e aí há um assunto sério que precisa ser alterado, não há dúvida nenhuma, de que realmente a situação é de verdadeira impunidade para alguns casos envolvendo adolescentes. Faz 25 anos e meio que eu sou promotor de justiça. Nesse tempo todo, a maior parte da minha vida, eu trabalhei com infância e juventude. Fui promotor da infância e juventude em Jaú por cerca de 15, 16 anos. E mesmo entre os operadores do direito, fica essa sensação de impunidade em relação a alguns fatos gravíssimos, praticados por adolescentes, e o tratamento inflexível da lei, no sentido de que ele recebe medida socioeducativa, mas tem um prazo certo. Muitos, eles são necessariamente colocados em liberdade aos 21 anos, ou depois de 3 anos de cumprimento da medida máxima cabível, que é a internação, são colocados na rua com, eu diria, a gente tem a verdadeira certeza de que eles vão cometer novos crimes graves. Vale dizer, a liberdade daquele adolescente é quase que a condenação à morte de um inocente. Essa sensação o operador do direito tem. Certo. E nisso se aproxima muito do que pensa a sociedade, né? Alguma coisa tem que ser feita para se mudar isso aí. Disso eu não tenho a menor dúvida. Mas aí, então, nós temos um problema, talvez o maior problema, e aí o senhor até começou falando a respeito disso, está na questão, por exemplo, de ressocialização, de mudar todo o sistema para se chegar até essa questão do menor, por exemplo, porque isso está acontecendo também com os maiores que acabam presos ou não? Exatamente. Aí a gente entra no campo que interessa. Então, se é para se resolver problema de segurança, não é mexendo na idade de imputabilidade penal que se resolve isso. Isto, estatisticamente, vai ser algo inócuo, insignificante. As causas da violência são conhecidas de todo. Existe um problema educacional, um problema socioeconômico, um problema até cultural em relação a isso. Eu até mencionei isso no começo, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, vez ou outra, eu fui testemunha muito disso, em todos os universos, né? Pela mais absoluta ignorância, às vezes ele é criticado quando, na verdade, não tem culpa nenhuma disso. É um equívoco achar que o ECA estabeleceu uma blindagem que equivale à impunidade da criança e do adolescente, e ninguém pode tocá-los. Isso não existe. Nunca se pôde agredir adolescente. Nunca se pôde gratuitamente usar de violência contra criança ou adolescente. Isso sempre foi infração penal, sempre foi crime. Né? O ECA não mudou nada, muito pelo contrário. O ECA é uma das legislações mais avançadas que temos. É uma ferramenta importantíssima para atacar as verdadeiras causas do aumento da criminalidade, que são esses problemas sociais todos. Inclusive, ele aparelha instituições, o próprio Ministério Público e outras instituições, e dá instrumento para o Poder Judiciário atacar questões que também, repito, são verdadeiramente culturais. Vou citar um exemplo assim, bem objetivo. Nós temos ainda hoje em Jaú o problema de creche, vaga em creche. Estamos no século XXI, né? Vivemos num país capitalista
onde existem divisões de pessoas sob o aspecto econômico, De classes. mais bem abastados, outros nem tanto, os intermediários. Eu acho uma das maiores injustiças que se pode cometer com o ser humano é você pegar uma família de baixa renda, uma mãe, muitas vezes sozinha, com 2 ou 3 filhos, que se propõe a trabalhar fora, conseguir uma melhora de vida para os seus filhos, dar uma educação decente para os seus filhos, e não consegue porque não tem sequer um lugar para colocar a criança para ela poder trabalhar o dia todo. E essa criança, mesmo que ela receba a creche num período que seja de meio período, e depois a educação pré-escolar e escolar também no meio período, a outra metade do tempo, se a mãe sai para trabalhar fora, em vista desse novo capitalismo, a mulher tem que trabalhar, ela é exposta necessariamente a um mundo que hoje a regra é a má influência, né? Então, se o cidadão mora num bairro meio periférico, a chance dele ter influência negativa que o impulsione para o mundo das drogas é brutal, é uma coisa, é quase que matemático isso. Ele vai conviver com adolescentes, em especial do sexo masculino, que todos têm necessariamente envolvimento com drogas, às vezes mais leves, às vezes mais pesadas, há um começo e depois isso vai subindo. Consequentemente, vai ficar mais aliciado ainda pelo mundo do crime. Se ele não entrar nesse mundo, ele está fora da turma. Então, necessariamente, ele tem que entrar nesse mundo. São poucos os que reagem a isso, né? E ele acaba entrando e isto gera uma começo, o fim, todos nós sabemos qual é. O que o Estado, o que a sociedade deve fazer? Combater essa realidade, né? Então, há que se ter creche para a infância, há que se ter uma pré-escola de período integral, há que se ter uma escola de período integral, escola pública de qualidade. Há que se dar instrumentos de correção aos professores, tudo isso hoje, tudo isso está em crise. Nós vivemos uma grande crise. E isto já estamos falando em atacar a fonte da criminalidade. Isto antes de chegar à criminalidade, né? E eu vou dizer mais, é um assunto delicado, mas eu sempre disse e não tem por que não dizer. E há um problema que antecede isso tudo, que eu chamo de a mãe de todas as crianças. Há que se ter um controle de natalidade. Este é um assunto que configura verdadeiro tabu na sociedade, porque envolve dogmas religiosos. É um assunto permeado de ignorância e a gente observa, os operadores do direito que trabalham com isso observam que famílias ou mães que não teriam condição, a rigor, de ter um só filho, tem 9, 10, 12 filhos, né? Ao passo que a tendência do mundo desenvolvido, isso já está acontecendo no Brasil, é decrescer em número de população, ou seja, quem tem esclarecimento tem dois filhos. 3 no máximo. E quem não tem esclarecimento ou não tem a mínima condição, despeja um monte de criança, desculpe o termo, mas é isso, e essas crianças não terão assistência da família e não terão assistência do Estado. Irão se desvirtuar, com certeza. Então é uma fábrica de problemas, né? Tá. Doutor, voltando àquela questão da impunidade que eu dizia, por exemplo, a lei, ela é frágil em alguns casos, precisa ser melhorada, corrigida, ou o problema não está na lei nessa questão que eu vou apontar, por exemplo. O menor que cometeu N furtos, por exemplo, né? E ele vai lá para a delegacia, bobear, ele acaba saindo antes que o policial de lá da delegacia, ou alguns outros pequenos crimes, né? Que não estão enquadrados, de repente, de encaminhar ele necessariamente para uma recuperação, para uma ressocialização. Isso daí é uma falha na lei, isso daí, como que nós podemos combater, é possível, o que precisa para não ficar essa sensação de impunidade, por exemplo? Eu não diria que é uma falha na lei, né? A lei dá mecanismos e ela não está errada no tratamento que se dá ao adolescente infrator de impor algumas medidas socioeducativas e ele está sujeito a diversas dessas, inclusive a mais drástica, que é a internação. O que falta é um aparelhamento do Estado. Então existe esse estado cultural do policial militar, do policial civil, que adolescente nem vou levar para a delegacia porque não vai virar nada. Como o senhor referiu, às vezes ele sai antes do que eu da delegacia, né? Na verdade, isso é uma falha do sistema.
Quer dizer, deveria haver, e há previsão para isso, e há em algumas localidades isso existe, talvez uma delegacia especializada para isso, né? Delegacia da Infância e Juventude. Quer dizer, é um enfoque diferente, porque convenhamos que não é o correto um delegado de polícia fazendo plantão, cheio de serviço, onde vem latrocida, vem estuprador, vem assaltante e vem um adolescente infrator que cometeu um furto, um crime, um ato infracional sem violência ou grave ameaça. Tudo isso passa pela mão da mesma pessoa, naquele mesmo universo. É evidente que ele começa a separar tratamentos, né? E não só a autoridade policial, o delegado de polícia, mas o próprio policial militar. Então essas pessoas começam a priorizar até pela deficiência de quadros, o que é mais grave. Isto vai sendo meio que colocado a reboque. Isto ocorre também com o Ministério Público e ocorre também com o Poder Judiciário. Então chega-se ao fórum todos os dias diversos adolescentes, na grande maioria dos casos são atos infracionais sem nenhuma relevância. Alguns graves, alguns gravíssimos, e tudo isso misturado num balaio só. Então eu respondo a sua pergunta dizendo o que falta não é uma modificação na legislação, falta aparelhamento do Estado para tratar desse assunto. Seria perfeitamente possível você repreender ou tratar o adolescente infrator não grave desta forma, e isso não teria que ser só para o adolescente, teria que haver um tratamento na família. No geral. Quer dizer, se ele está na rua, se ele escalou um muro, arrombou uma janela e entrou numa casa, é evidente que esse menino tem problema. E é evidente que esse problema, se pesquisarmos, está na sua família. Né? E é evidente que o Estado teria, e o ECA prevê isso, que analisar o que aconteceu, analisar quem é a família dele e tratar lá, na raiz. Tentar reverter o quadro lá. Isso não é feito. Não temos estrutura nenhuma. Mesmo que você acione coisas que o ECA criou, Conselho Tutelar, Conselho dos Direitos, estas instituições também padecem do mesmo problema, a falta de estrutura material. E vou dizer, fui, como já disse, promotor aqui muitos anos, o trabalho que deu para conscientizar alguns prefeitos da comarca toda, são 4 cidades que compõem a comarca, de que o Conselho Tutelar era um órgão importante e necessário. Eu diria que é um trabalho tão difícil como recuperar um adolescente que já tem uma vasta folha de antecedentes, né? E aí eu pergunto, que papel tem o Conselho Tutelar hoje, doutor? Para a gente conhecer efetivamente, porque muita gente achava, no início do Conselho Tutelar, hoje eu acho que até conhece um pouco mais, mas achava que, por exemplo, o Conselho Tutelar tivesse um papel punitivo, né? Para o adolescente, para o infrator, qualquer coisa assim. Pelo contrário, o próprio nome tutela já está mostrando que é outra coisa. Mas qual que é o papel hoje? Por exemplo, o que eu tenho por exemplo, eu sei de um menor que está indo para o mundo do crime. É o ideal, eu estou vendo que a família está, né? É aquela família que a gente já conhece, tem problema. O ideal é conversar com o pessoal do Conselho Tutelar, eles só atendem quando é chamado, como é isso? Pois é. Jaú é uma cidade hoje, me parece que tem coisa de 140 mil habitantes, isso. Tem um Conselho Tutelar, 5 conselheiros, com uma estrutura que melhorou bastante até nos últimos tempos. Eu não sou mais promotor da infância, mas que já houve época, assim, estrutura zero, né? Foram deduzidas ações, inclusive em face do município, para que se instrumentalizasse o Conselho Tutelar. Nós estamos referindo o caso de Jaú, que é um exemplo, né? Imagine toda a cidade, toda a população de 140 mil habitantes que vê um problema irregular, liga para o Conselho Tutelar, que teria que ter um atendente para o conselheiro que faz o trabalho de campo, não atender telefone e ficar fazendo relatório. E ele vai dar conta disso. É óbvio que a estrutura teria que ser uma superestrutura para dar conta disso. Some-se a isso evasão escolar, problemas graves de agressões no ambiente doméstico, violência sexual, esses problemas todos que resultam em atos infracionais, tudo isso é atribuição do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão, como foi dito, de proteção da infância e juventude. É um órgão de execução das políticas de proteção, em todos os campos. A gama de atuação do Conselho Tutelar é altíssima. É um órgão de capital importância que politicamente não se dá, quase que em município nenhum, a devida importância. A própria comunidade, se a comunidade cobrar isso do poder político, isso reverte em voto ou tira voto. E aí vai haver uma tensão maior. Para a gente finalizar, doutor, eu, cobrindo casos de polícia, inclusive, já vi situações de adolescentes que foram parar no plantão policial, até de madrugada,
ou por causa de furto, ou até de embriaguez, ou qualquer coisa assim, e de que o conselho e a polícia foi procurar os pais e os pais diziam, não quero nem saber, esse menino me dá muito trabalho, ou qualquer coisa assim. Imagino que ao longo dos 15, 16 anos, o senhor tenha visto muito disso. E eu pergunto o seguinte, é mais corriqueiro a preocupação do pai que o menino está enveredando para o mundo do crime, para o caminho errado, ou infelizmente, até por conta dessa desestruturação que nós já citamos aqui anteriormente, infelizmente já se percebe essa tendência de que realmente vai se enveredar mesmo, porque a família já se demonstra desestruturada. Não, há casos e casos, não dá para generalizar. Não, mas eu acho até que a maioria tem preocupação. Né? A maioria tem preocupação, sim. Há casos onde não, e as hipóteses são muito distintas e diversas. Há casos em que você observa numa mesma família, pai e a mãe são excelentes, tiveram 9 filhos, 8 são pessoas corretas, do bem, uma educação simples ali, mas são pessoas do bem, que estudaram, que têm um emprego, constituíram família. Um ou outro nasce diferente. Né? Isso é um dilema para a sociologia, para a antropologia. O homem é um produto do meio, ou ele nasce com características próprias diferentes que o tornam propenso ou não para a criminalidade? E em que porcentagem? É pacífico que há influência dos dois campos, mas em que porcentagem? Isso ainda um mistério para a ciência. O fato é que é perceptível para os operadores do direito que nem sempre é porque aquele cidadão nasceu naquela localidade, a carência de recursos, ele se tornou um delinquente por conta disso. E nesse caso nem a genética. Pois é, eu não sei. Se um desvirtua, não é nem a genética. Eu acho que é um componente genético. Porque a influência do meio foi igual. Eu acho que a prova tem sentido contrário. Quer dizer, os recursos econômicos eram os mesmos, os amigos, os vizinhos eram os mesmos, a educação dos pais foi a mesma. Por que ele é diferente? Porque ele é diferente. Ele tem características, não é porque nasceu do mesmo pai que os filhos são iguais. E quem tem filho sabe bem disso. Entendi. Né? Quanta diferença existe lá. Então, tudo isso tem que ser aferido, colocado numa balança, e fazer o tratamento e a punição devida. Né? E a punição devida. Mas eu gostaria de frisar isso, que a sociedade que reclama agora, e com razão, alguma coisa tem que ser feita, e tem, mas isto é assunto para especialistas, os especialistas têm que se debruçar em cima disso. As causas não têm nada a ver com essa impunidade de adolescentes, ela existe. Basta uma simples alteração do ECA para que se diminua isso de maneira considerável. Por exemplo, permitindo que se aumente e bastante o prazo de internação. Por que o prazo de 3 anos inflexível? Por que em 21 anos colocá-lo na rua? Este é o maior problema. E existe proposta legislativa nesse sentido. Certo. Né? Então você pega casos gravíssimos onde o cidadão, e tem uns que falam isso, olha, eu matei, eu estuprei, e a hora que eu sair vou fazer de novo. E hoje, do ponto de vista normativo, o Poder Judiciário não nada tem a fazer. Como. A não ser que se desvirtue a lei, como se tem feito em alguns casos. Para encaixar em alguma outra coisa. Alguma medida protetiva cível. Isto é um jeitinho brasileiro, porque não tem instrumento legal para isso, e deveria ter. O senhor citou aí o Champinha, que saiu e voltou a cometer o crime, não foi isso? Não, ele continua internado. Ele está internado, verdade. Ele está internado como uma medida alegaram de um problema no processo civil. Isso. Ele está como se fosse um doente de uma família internado num hospital psiquiátrico. Exatamente. E, porque na verdade, foi mudada a questão para poder... Isso é um estelionato à lei, quer dizer... Mas é uma situação muito excepcional. E casos assim existem muitos, inclusive em Jaú. Então muda-se a lei, permite-se uma internação até que realmente uma equipe apta diga, ele não representa mais perigo. Ou se representar, que fique. Ele tem o direito, tem, mas a sociedade tem o direito. Tem o direito de se proteger. Exatamente. Tá. Eu falei que era a última, mas é essa para finalizar mesmo. Doutor, a média, dá para dizer que tem uma média hoje de idade em que essa garotada está sendo aliciada pelo crime, ou é a mais variada também? Vai dizer, olha, tem criança aí já de 10 anos que está entrando. Até com menos. Com menos? Sim. 8, 9 anos.
Há casos que a gente observa, já que com 8, 9 anos, e aí eu nem diria que está sendo aliciado, mas que são aquelas pessoas diferentes que a gente já referiu, e que já começa cedo, e aí nem medida socioeducativa se pode aplicar, só se pode para adolescente a partir dos 12 anos, e a gente já observa, este será um cliente da área de adolescente infracional. Porque nós já tivemos casos de cidadão com 10, 11 anos ter furtado inúmeros veículos, inclusive tratores, sair dirigindo, né? E realmente foi internado e cumpriu os prazos de internação, completou a maioridade, já está preso. Quer dizer, é um script pronto. Se olhou, já tem começo, meio e fim, sabe-se como acaba isso, né? São pessoas diferentes. Infelizmente. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui, para poder a gente debater esse assunto tão importante e dessa forma, com o conhecimento que o senhor tem do dia a dia. Muito obrigado e sempre que precisarmos, iremos chamar, e muito obrigado por nos atender prontamente. De igual forma, eu que agradeço. Vamos para o intervalo, é rapidinho, daqui a pouco eu vou voltar e aí nós vamos trazer mais assuntos para a gente debater dentro aqui do Jornal da Gente. A Dandara Indústria de Calçados contrata para início imediato profissionais com deficiência para diversas funções na área de produção de calçados. Os interessados deverão enviar currículo para rh@dandara.com.br. Ainda bem que a natureza não age como a gente. Queimar não é legal. E esse churrasco? Ih, rapaz, não é churrasco não, é queimada. Já tá batendo aqui na linha de transmissão. Logo, logo a cidade fica sem energia. Ih, hospital, comércio, escola, tudo sem funcionar. Sem falar no tremendo estrago pro meio ambiente. Quem foi o gênio que fez isso? Eu não sei não, mas já fica no escuro também. Queimada embaixo de uma linha de transmissão? Eu tenho pena. Claro que você tem pena. Você é um pássaro. Não faça queimadas. Elas podem desligar a luz de cidades inteiras. A Dandara Indústria de Calçados contrata para início imediato profissionais com deficiência para diversas funções na área de produção de calçados. Os interessados deverão enviar currículo para rh@dandara.com.br. E esse churrasco? Ih, rapaz, não é churrasco não, é queimada. Já tá batendo aqui na linha de transmissão. Logo, logo a cidade fica sem energia. Ih, hospital, comércio, escola, tudo sem funcionar. Sem falar no tremendo estrago pro meio ambiente. Quem foi o gênio que fez isso? Eu não sei não,
mas já já fica no escuro também. Queimado embaixo de uma linha de transmissão? Eu tenho pena. Claro que você tem pena. Você é um pássaro. Não faça queimadas. Elas podem desligar a luz de cidades inteiras. Ainda bem que a natureza não age como a gente. Queimar não é legal. A Dandara Indústria de Calçados contrata para início imediato profissionais com deficiência para diversas funções na área de produção de calçados. Os interessados deverão enviar currículo para rh@dandara.com.br. E esse churrasco? Ih, rapaz, não é churrasco não, é queimada. Já tá batendo aqui na linha de transmissão. Logo, logo a cidade fica sem energia. Ih, hospital, comércio, escola, tudo sem funcionar. Sem falar no tremendo estrago pro meio ambiente. Quem foi o gênio que fez isso? Eu não sei não, mas já já fica no escuro também. Queimado embaixo de uma linha de transmissão? Eu tenho pena. Claro que você tem pena. Você é um pássaro. Não faça queimadas. Elas podem desligar a luz de cidades inteiras. Muito bem, de volta aqui com o nosso Jornal da Gente. Estávamos lá no estúdio de número 2 conversando com o Dr. Alexandre Barbieri Júnior, que é promotor, o 5º promotor da cidade de Jaú e que falou sobre esse assunto importante. Na verdade, a ideia, gente, de debatermos esses assuntos, porque você veja bem, ó, a gente aqui respeita a opinião de todo mundo. E nós fizemos uma pesquisa e trouxemos aqui na semana passada que deu mais de 90% das pessoas se dizendo favoráveis à maioridade penal, que aliás é inclusive a opinião também do Dr. Alexandre, que falou aqui com a gente, só que com uma argumentação diferente, inclusive uma argumentação técnica diferente, a argumentação de quem vive e convive diariamente com o problema, e quando eu digo o problema, são as infrações cometidas pelos menores de idade, né? Quais são, como são, como que é o modo onde eles agem, né? Como eles agem, as dificuldades que se tem, o que tem motivado o aliciamento do jovem para o crime, né? Quais as questões que envolvem, se realmente resolve depois puni-lo e se tem dado resultado, ou seja, será que depois de sair lá do processo que seria de ressocialização, esse jovem deixa de delinquir, né? Deixa de cometer os crimes? Tudo isso são questões que não é só, de repente, às vezes a gente vê friamente uma questão, até por conta daquilo que eu
mais tenho perguntado nos nossos questionamentos, que é a questão da sensação de impunidade. Mas a sensação de impunidade, né, a gente está vendo que não se resume, não se reduz a questão apenas do menor de idade, né? Não se reduz a questão de você reduziu a maioridade penal, está resolvido o problema. Nós temos um meio social hoje muito complicado, né? Porque hoje a garotada... eu vou dizer uma coisa aqui que talvez nem seja muito interessante, de repente. Eu espero que eu não esteja prestando um desserviço. Mas a gente sabe que hoje, cada vez mais, a garotada tem mesmo desrespeitado, né? Pai, mãe, professor, patrão, chefe, todo mundo. Porque eles se acham os donos do mundo, né? Pelo menos no mundinho deles. Eles acham que eles são os caras, né? Não é assim que na linguagem aí... Não, eles sabem tudo, Então, tá difícil realmente de lidar com a criança, com o adolescente. Não vem... não, Arthur, mas na nossa época também tinha. Não, é verdade. Mas a gente tinha mais receio, a gente tinha medo. Tinha medo até porque depois o pau comia mesmo. Essa que é a grande verdade. Tinha medo de responder para uma pessoa até mais velha, não é um desconhecido, né? Você ia responder para uma pessoa mais velha, depois o pai e a mãe soubesse, o pau comia. Para o professor, então, nem se fale. O professor nem se fale, né, dona Clorinda? E se respondesse para o professor? O pau comia, o pau cantava a hora que chegasse em casa ou não? Né? Para o pai e para a mãe, então, não dava nem para arriscar a responder. Arthur, mas você quer ser retrógrado? Não é questão de ser retrógrado. Eu acho que se exigir, cobrar que se tenha respeito pelas outras pessoas, educação, não é retroagir, pelo contrário, deveria ser a coisa mais moderna do mundo, a gente ter respeito pelas outras pessoas. E eu costumo dizer o seguinte: para começo de conversa e hierarquia, você aprende a obedecer em casa. Para começo de conversa. Hierarquia você aprende a obedecer em casa. Não precisa ser uma hierarquia de nível militarista, né? Daquela que conhece mais o aspecto da punição do que o elogio. Não é isso. Mas também precisa conhecer uma hierarquia. Até porque, quando começar a sair para o mundo afora, né? E o mundo afora que eu quero dizer não é sair de casa. Estou querendo sair para trabalhar, por exemplo. No seu trabalho você não tem que respeitar uma hierarquia? Todos nós temos. Tem que respeitar uma hierarquia. Até quem é patrão às vezes precisa respeitar, porque quem consome o produto dele não é aquele negócio, o cliente tem sempre razão. Então às vezes ele precisa aprender a ceder até para o cliente dele, para ele ter sucesso. Então o problema é esse, nós estamos perdendo. Eu não estou querendo aqui ser moralista, nada disso, né? Mas eu estou querendo mostrar onde realmente está o problema, né? A questão da maioridade, e vou dizer até aqui, a minha opinião é também que deveria reduzir. Porém, como disse o doutor Alexandre hoje, como disse outro dia o doutor Luversi, né? Não é só uma questão de reduzir dos 18 para os 16 anos que vai resolver o problema. Talvez resolva o apelo social, né? O apelo das pessoas no sentido de cobrar uma maior impunidade. E aí dá uma sensação maior de impunidade e resolve um certo problema. Mas tem outros que estão agregados a esse problema, que é o menor entrar para a criminalidade cada vez mais cedo, que também precisam serem resolvidos. E aí está, por isso que eu falei da questão de obedecer o pai e a mãe. E aí está, educação dentro de casa, começa por aí, a educação dentro de casa, né? Aprender a respeitar uma hierarquia dentro de casa, ou seja, dentro de casa manda primeiro o pai e a mãe, né? Se não tem o pai em casa, é a mãe. Se não tem a mãe, é o pai. Mas tem que respeitar primeiro a hierarquia
dentro de casa, que aí você vai começar a aprender melhor a respeitar as outras pessoas fora. O professor, o patrão, né? Porque existe uma hierarquia lá fora. Claro que o respeito, ele sempre tem que ser mútuo. Eu não preciso ser humilhado por ninguém, e não devo, e não aceito. Essa que é a grande verdade. E não aceito. Eu tenho o direito de não aceitar. Porque respeito, como eu dou o respeito, eu cobro que me respeite, seja quem for. Mas eu tenho que saber respeitar uma hierarquia. E precisa começar a aprender dentro de casa. Esse que é o grande problema que nós estamos vivendo hoje. Essa é a grande, como que eu diria, né, inversão de valores e uma série de coisas que a gente poderia adjetivar essa questão. Mas vamos aqui para o nosso monitor, porque ontem nós tivemos um assalto a um supermercado, Vila Industrial, próximo ao estádio Zezinho Magalhães. Demos com exclusividade para você essa informação ontem à noite, quando estávamos no ar ao vivo com o Jornal da Gente, segunda edição. Trabalhamos para você essa informação e agora nós vamos trazer um momento em que o policial que chegava no local para colher as informações, enquanto algumas equipes já circulavam pela cidade na tentativa de conseguir prender dois assaltantes numa motocicleta que entraram no supermercado, assaltaram e depois fugiram, né? Até o início do nosso jornal nós não temos a informação de que a polícia conseguiu êxito em prender os dois bandidos, mas nós mostramos com exclusividade ontem e vamos trazer novamente o policial que contava o que realmente aconteceu. Pode rodar. Acabou de ocorrer agora um roubo aqui no supermercado. Dois indivíduos estavam com capacete, morenos, e saíram levando aproximadamente R$500 em dinheiro. Um deles estava armado com uma arma de fogo. 170, Copom. Boa noite, bom. Um deles armado com uma arma de fogo, geralmente aquele que está no garupa, né? O da moto que está no piloto, desce o garupa, rende as pessoas dentro do supermercado, no caso o caixa e mais uma pessoa que estava no caixa. Da pessoa que estava no caixa me parece que levou cerca de R$20, mas levou o dinheiro do caixa, cerca de R$500. Dois homens em uma moto, um deles desce da moto armado de revólver e acaba cometendo o assalto e depois fugiram. A polícia, pelo menos até o momento, como eu disse, não tem informação de que a polícia tenha conseguido prendê-los. Tomara que consiga, mas pelo menos por enquanto não tem informação de que conseguiu prendê-los. Ontem também nós tivemos um outro assalto que aconteceu no distrito de Potunduva. Outra informação que nós demos com exclusividade para você dentro do Jornal da Gente, segunda edição ontem à noite, e que nós trazemos novamente para você. O fato aconteceu no distrito de Potunduva com um cobrador de ônibus da empresa de ônibus Macacari, quando ele fazia inclusive a mudança de um veículo para o outro, enfim, aquela baldeação que ele precisa fazer, e simplesmente foi surpreendido por um rapaz que já tem passagem pela polícia e que, segundo o argumento dele, estava, sem grana, sem emprego, precisando de grana, e resolveu assaltar o cobrador de ônibus da empresa Macacari, que faz a linha distrito de Potunduva-Jaú, Jaú distrito de Potunduva. Só que o que ele não contava, e felizmente a polícia teve êxito, é que a polícia fosse chegar tão rapidamente para fazer a prisão, efetuar a prisão e colocá-lo na cadeia. Esse que você vê aqui no fundo agora é o cobrador do ônibus que passou por um apuro danado. Por quê? Ele vai contar pra gente, mas eu já adianto para você, o bandido deu 2 tiros. Um em direção dele, você vê que ele estava apavorado, inclusive no momento em que conversava com a nossa equipe de reportagem. Um na direção dele e o outro para o alto. Felizmente, na direção dele não acertou, tão felizmente que ele está aí conversando com a nossa equipe de reportagem, mas você imagina o medo, o susto
que um pai de família, trabalhador, honesto, está lá trabalhando, fazendo tudo certinho, passou na mão de um vagabundo com uma arma na mão, que segundo ele, esse daí que você está vendo entrando na delegacia, que segundo ele precisava assaltar porque estava passando por dificuldade, precisava pôr comida em casa, aquela coisa toda, né? Você já pensou se a moda pega? Todo mundo que passa por dificuldades, né? Resolve pegar uma arma e sair assaltando? Claro que não, né? Então, felizmente, a polícia conseguiu detê-lo, prendê-lo rapidamente, numa ação que surpreendeu até a nossa vítima aqui. Mas o Rodrigo Boni é quem fez a matéria. Ele começa conversando com a vítima, é isso? A vítima. Vamos trazer o Rodrigo Boni conversando com a vítima do assalto, o cobrador que passou por esse perrengue danado ontem à tarde, lá no distrito de Potunduva, que você viu em primeira mão aqui na TV local. Pode rodar. Vai falar agora com o cobrador, que foi a principal vítima, né, desse assalto, tentativa de assalto ou assalto frustrado pela polícia. Conta pra gente o que foi que aconteceu. Eu desci cobrando 4,25 Jaú Potunduva, aí a gente faz a troca de ônibus lá na Fazenda Amaralina. Aí a gente desce lá para pegar o que sai do distrito 4,5. Assim que o ônibus que me deixou saiu, o outro já estava vindo mais ou menos uns 500 metros. O cara saiu do meio da cana, gritando para mim que era um assalto, queria o dinheiro. Aí eu peguei, joguei o dinheiro no chão, ele deu um tiro para cima de mim, mas graças a Deus não acertou, pediu mais dinheiro, pediu a pochete, eu arranquei a pochete, joguei no chão, joguei a pasta também. E ele pegou, deu outro tiro, mandou eu que eu corresse, sem olhar para trás, e levou tudo que era meu. Mas graças a Deus, com a agilidade da polícia, foi muito rápido e conseguiu prender o ladrão. E o susto? Nossa, pelo amor de Deus, foi muito susto mesmo, viu? Não perdi minha vida, foi por Deus mesmo, viu? Graças a Deus, tô aqui para contar a história, porque não desejo para ninguém passar isso aí não, gente, pelo amor de Deus, hein? Tem 2 filhos para tratar, né? A gente sai para trabalhar honestamente, graças a Deus. E por causa de um marginal desse aí, a gente pode perder a vida. E agora, eu pedi para o Leonardo mostrar, a viatura acabou de chegar, Arthur, do distrito de Potunduva. Acho que é esse momento que você está mais próximo de novo do cara que, né, podia ter mudado toda essa história se não fosse a polícia. Nossa, olha, eu vou te falar a verdade para você, viu? Olha, sem palavras, viu? Porque olha, o susto que eu passei é demais, rapaz. É demais. Nunca tinha passado um susto desse na vida. O cara dá 2 tiros em mim. Eu tenho 2 filhos pra tratar, rapaz. Pelo amor de Deus. Não desejo pra ninguém isso aí não, viu? Quase perdi minha vida por causa do marginal. Ainda bem que a polícia trabalhou rápido e conseguiu resolver todo esse impasse, né? Graças a Deus, a polícia tá de parabéns, agiu muito rápido, mas foi muito rápido mesmo, porque eu não esperava que chegava tão rápido assim. Uma chegou lá, já parou onde que eu tava, já passou o rádio para outra viatura que conseguiu fazer o cerco já lá dentro do distrito mesmo, já chegando no distrito conseguiu prender. Foi muito rápido mesmo, a polícia tá de parabéns mesmo, viu? Só tem que agradecer e pedir a Deus por eles, viu? Porque a polícia foi muito importante hoje, olha. A polícia tá de parabéns mesmo. Tá certo, obrigado. Bom, ó, a gente vai fazer o seguinte, Arthur, eles acabaram de chegar aqui, a polícia militar acabou de chegar aqui no plantão da polícia, tá aqui o criminoso, o que praticou esse assalto aí, essa linha de ônibus que leva moradores de Jaú ao distrito de Potunduva, e do distrito de Potunduva traz também o pessoal para Jaú. A gente volta já para falar com os policiais militares que foram os responsáveis por essa prisão, essa grande prisão aqui na cidade. Afinal de contas, evitaram, né, que algo pior pudesse acontecer e conseguiram prender mais um criminoso. Eu volto já então falando com a polícia, Arthur. Pois é. Bom, você viu passando ali atrás o Luiz Monteiro, repórter policial. Grande abraço, meu amigo, que acompanha também o nosso trabalho. Bom, a questão é a seguinte. Bom, primeiro deixa eu... A Amaralina, que o rapaz, o cobrador, se referiu... na verdade, para as pessoas identificarem, porque senão alguém vai falar assim, mas em Potunduva aconteceu isso? Em que lugar em Potunduva? A Amaralina, na verdade, você indo Jaú, Pederneiras, tem o trevo que entra para o distrito de Potunduva, você andou ali cerca de 3, 4 quilômetros, acredito, no máximo
não, acho que não dá, eu acho que não dá nem isso, hein? Você tem essa Amaralina como... É uma fazenda, na verdade, né? Uma área rural aqui, mas aqui próximo do trevo ali da Jaú Pederneiras, tá? Por isso não é no distrito de Potunduva realmente que aconteceu esse fato aí. A Amaralina é uma fazenda ali, indo para o distrito de Potunduva, aqui pela Jaú Pederneiras, tá? E aí o mecanismo foi o seguinte: eles fazem uma troca, então o cobrador vai cobrando até esse ponto, chega ali o motorista que está indo para o distrito, está levando o pessoal para o distrito de Potunduva, para e deixa esse cobrador que vai entrar no outro ônibus que está vindo para a cidade de Jaú. Então ele vai fazer o contorno e pegar a cidade de Jaú, porque a linha da empresa Macacari é por fora aqui, é aqui por Jaú Pederneiras, ele tem que ir por aqui. E a outra empresa, que eu não me lembro o nome agora, faz, que eu não me lembro não, senão eu diria, não teria nenhum problema. Eu não me lembro, é Jauense, eu acho que é Jauense. Ela faz pelo distrito o caminho que entra ali pela Olaria. Bom, aí, no que o motorista deixou esse cobrador ali, o José Passos, esse que você está vendo aqui, deixou ele aqui e seguiu o caminho, porque o outro já estava vindo e ele passaria para o outro. Do meio do canavial, surge o bandido, o rapaz, e anuncia o assalto. Ou seja, ele estudou e sabia que esse cobrador parava ali. Ele sabia, porque como do nada ele ia aparecer do meio do canavial, né? E para poder cometer esse assalto. Tem algumas coisas que obviamente a polícia deve ter apurado, né? Deve ter perguntado, deve ter questionado, e não sei se ele informou ou não, mas alguns questionamentos que se faz. Bom, ele mora ali próximo, por isso ele observou, ou ele um dia desses andou nesse ônibus e percebeu que o cobrador ficava por ali e que a qualquer momento ele poderia cometer esse assalto. Por isso que a polícia às vezes fala, olha, cuidado, porque às vezes você não percebe, mas o bandido percebe a sua rotina. Ele percebe o que você faz no dia a dia para culminar na fase final do trabalho dele, entre aspas, que é cometer o assalto. Então ele pesquisa, investiga, ele faz a pesquisa dele, ele colhe a informação dele para depois cometer o crime. E detalhe, se ele não mora ali próximo, como ele chegou até ali? Alguém o levou. Alguém o levou até ali. Quem o levou? Um comparsa? Ou de repente ele, alguém levou porque desavisadamente, não, eu vou até a casa de um parente que mora lá na Amaralina, eu vou até o trevo lá para pegar uma carona, não sei qual o argumento que ele usou, mas alguém levou ele até lá. Como ele foi até lá? Agora, o fato que nós temos que destacar realmente é que, felizmente, nada aconteceu com o cobrador. Por quê? Porque ele atirou no cobrador. E eu não acredito, sinceramente, que ele tenha atirado no cobrador apenas para assustar, né? Porque ele atirou na direção do cobrador. Assustar talvez o segundo tiro quando ele atirou para o alto, porque ele atirou na direção. Mesmo o rapaz, você viu o que o rapaz contou, não ofereceu resistência, deu a ele o dinheiro, depois jogou a pochete que ele pediu, não ofereceu nenhum tipo de resistência. Mesmo assim, ele atirou no rapaz. Outro fato a destacar, né? Que além do rapaz estar iluminado, protegido, felizmente, né? Graças a Deus, conseguiu que o atirador errasse o tiro nele, né? Para ele poder estar aqui, contando a história pra gente, né? E emocionado ele dizia, eu tenho 2 filhos para criar, gente de bem, está trabalhando, está fazendo o que todo cidadão de bem faz, encontra pelo meio do caminho, literalmente, um vagabundo que, além de tudo, atira, ameaça, né? Fora a questão psicológica agora. Já pensou se o rapaz tiver que fazer de novo esse trajeto e tiver que parar ali, psicologicamente, como ele vai estar abalado? Mas enfim, por favor, traz para mim o Rodrigo Boni conversando com o policial que comandou a equipe, que prendeu rapidamente esse bandido que apavorou esse cobrador na tarde de ontem e que
caiu a casa para ele, está em cana, está preso, pode rodar. Bom, Arthur, então vamos falar com os policiais responsáveis por essa prisão. A gente está aqui com eles já, eles chegaram para apresentar a ocorrência e vamos falar então com o sargento Aguinaldo. Sargento, fala pra gente como é que vocês foram acionados, o que foi que aconteceu? Nós patrulhávamos por Jaú, recebemos informações via Copom de um roubo ocorrido na estrada conhecida por vicinal da Maralina, que liga o distrito de Potunduva à rodovia Jaú-Bauru. As informações davam conta de um indivíduo armado de revólver, teria efetuado um roubo a um cobrador do ônibus da empresa Macacari e que esse indivíduo teria efetuado 2 disparos contra o cobrador e depois homiziado-se na plantação de cana. E dava conta também de que o destino tomado seria o próprio distrito de Potunduva. Diante de tais informações, nós deslocamos ao distrito de Potunduva e no patrulhamento deparamos com o indivíduo de características idênticas ao lado da linha férrea. No momento da abordagem, ele de pronto jogou a arma no chão e colocou a mão na cabeça. Foi abordado, foi detido, constatou-se o indivíduo do roubo, o autor do roubo, e ele estava com a arma, um revólver calibre 38, 6 munições, sendo 2 estão deflagradas e 4 estão intactas, confessou a autoria. A vítima também foi até o local, posteriormente à delegacia de Potunduva, reconhecendo o autor. Bom, ele era conhecido da polícia, o irmão recentemente foi preso também, né? Ele já ficou preso, tem passagens. O irmão dele, há cerca de 15 ou 20 dias, foi preso portando uma arma também, uma arma de fogo. Sargento, agora vamos falar de uma maneira mais geral. Assalto desse tipo não é comum acontecer na cidade. O que leva a pessoa a fazer isso? É desespero? É necessidade de dinheiro? Droga? Dá para se falar? A maioria faz isso por causa disso? É difícil a gente dizer o motivo. O que ele nos disse eu posso dizer para você. Indagado a respeito, ele disse que estava passando necessidades na casa dele, está desempregado, estava com falta, inclusive faltando comida na casa. Por esse motivo ele teria efetuado o roubo. O que não justifica, né? Lógico. Eu acredito que não. Sargento, só pra gente encerrar, a gente tá aqui ao lado do cobrador, que foi a vítima desse assalto. A gente viu o quanto ele agradeceu ao trabalho da polícia. E, claro, a polícia fica muito feliz em poder prestar o serviço para o cidadão, como foi esse caso, né? Acabou prendendo mais um criminoso, tirando do convívio da sociedade mais um criminoso. Sim, e várias viaturas também. O trabalho de hoje, nós logramos êxito na prisão do indivíduo, mas várias viaturas foram até o local, inclusive a que primeiro chegou, que está o Cabo Reginaldo, estava atuando no distrito de Potunduva. Primordial foram as informações que ele foi colhendo da vítima, o destino que o indivíduo teria tomado, inclusive a blusa que foi utilizada, ele utilizava uma blusa de vermelha, foi encontrada, que ele estaria com a bicicleta, foi visto o rastro dessa bicicleta no meio da plantação. Então isso facilitou e muito para a gente direcionar o patrulhamento. Tá aí respondida a minha pergunta, né? Ele foi de bicicleta, né? Ele foi de bicicleta, foi pedalando o bandido que fez o assalto. O pessoal com a boininha do lado aí, esse pessoal é terrível, hein? Os caras trabalham. Ó, é o seguinte, primeiro parabéns à Polícia Militar pelo trabalho, pelo excelente trabalho que culminou na prisão, né? Uma resposta rápida, inclusive, do crime, né? E que culminou na prisão do rapaz. Sinceramente, não tem como, né? Se justificar dessa maneira. Olha, eu estou passando por dificuldade em casa. Aliás, alguém que já tem passagem pela polícia, que é o caso desse rapaz. Olha, eu estou passando necessidade em casa e por isso resolvi cometer esse crime, fazer esse assalto, para ver se eu resolvo o problema lá em casa que está meio complicado. Por que não se justifica? Porque, obviamente, como disse o policial, não se pode justificar dessa maneira. Não é porque a pessoa está passando necessidade em casa, arruma uma arma, vai lá e vai assaltar, certo? Segundo, se é só por esse motivo, que motivo ele atirou? Por que motivo então? Porque ele teria atirado no cobrador, né? Se ele só queria assaltar, ó, beleza, passa o dinheiro aí que eu estou passando por um momento difícil, você passa o dinheiro, fica tudo certo. Estou dizendo aqui que está certo isso, hein, gente? Pelo amor de Deus. Mas estou dizendo, se ele não queria, se ele queria só para resolver um problema que ele estava passando, por que então atirar no rapaz? Não, desculpa, é de má índole mesmo,
queria assaltar porque está no sangue, porque era o que ele queria mesmo. Não tem essa conversa de que estava passando por necessidade, por dificuldade. Falar até papagaio fala, então ele falou. Então ele explicou isso para a polícia. O que, óbvio, os policiais experientes como são, não entraram na conversa dele, não caíram na papagaiada dele, e não é à toa que ele está em cana. Não quis conversar com a nossa equipe, aí o Boni está tentando abordá-lo, mas ele não quis conversar, não quis falar. É um direito dele, inclusive, mas é um direito e um dever nosso mostrar a cara dele, que ameaçou, que atirou e que tentou até matar, né, porque atirou no cobrador, assaltou o cobrador e está em cana. A polícia deu a resposta que ele precisava. E, gente, não dá tempo para mais nada, só de agradecer o carinho da sua audiência e dizer que logo mais às 19 horas, famoso 7 da noite, nós estamos de volta com mais um Jornal da Gente aqui na TV Local. Na sequência, vem aí Nilson Pascoal comandando o Esporte em Debate com toda a sua equipe para falar das coisas do esporte. Forte abraço e até a noite. Tchau. Ô, Léo, viu?